Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar as lendas sobre a origem dos Vistani e suas diversas tribos e tasks. Mas primeiro, alguns avisos aos incautos viajantes que se aproximam da fogueira para ouvir suas histórias. Os Vistani são um povo que retira de sua inspiração diretamente da cultura romani, equivocadamente chamados de ciganos. Contudo, não é possível fecharmos os olhos para o fato de que esse povo são uma retratação tanto quanto estereotipada dessa cultura, mais próxima da injusta retratação que esse povo recebe no folclore e contos de horror da cultura ocidental. Além disso, se você apenas conhece os Vistani através da recente aventura Curse of Strahd, descobrirá que os Vistani aqui descritos têm origens e características bem diversas e mais complexas. A aventura Curse of Strahd não se aprofunda nas tribos Vistani ou em suas origens. De acordo com a aventura da quinta edição, os povos Vistani ajudaram Strahd há séculos atrás, quando ele foi ferido em uma de suas campanhas militares, e ganharam o direito de livre trânsito por suas terras. Com o tempo, eles passaram a servir como espiões de Strahd e muitos foram corrompidos pelo vampiro. O foco desse vídeo, entretanto, será nas tribos e origens do povo Vistani, como descritos no cenário de campanha de Ravenloft para a segunda e terceira edição de Dungeons & Dragons. Preparados? Então se aconcheguem ao redor da fogueira do acampamento. A noite é escura e perigosa, mas na segurança do acampamento, os Vistanis compartilham suas lendas e segredos sob o crepitar da grande fogueira do Dorog. Hour of Raven. Os Vistani são um povo nômade, capaz de viajar pelas brumas. Em suas viagens, eles seguem em vardos, práticas e rústicas carruagens, e se organizam em caravanas. As caravanas podem ser grupos pequenos ou bastante numerosos, e seus membros, ligados por laços de sangue e amizade, sempre pertencem a uma mesma tribo. As tribos Vistani são compostas por grupos de várias caravanas, espalhados por muitas e distantes terras, mas unidas por laços de cultura e tradição. As inúmeras tribos partilham de hábitos, segredos e habilidades passadas de geração em geração, e a união matrimonial entre os Vistani raramente é realizada fora dos membros de uma mesma tribo. Por fim, as tribos se reconhecem em grandes grupos conhecidos como tasks, verdadeiras nações Vistani, que abrangem várias tribos. As tribos de um mesmo task possuem características e habilidades comuns, e compartilham lendas sobre sua origem, perdidas em um passado remoto. Os três grandes tasks dos Vistani são os Caldresh, conhecidos como hábeis provedores de serviços e artesãos, os Boêmios, conhecidos como artistas, e os Manusas, mestres do oculto e segredos arcanos. O task dos Caldresh tem as lendas de sua origem vinculadas a um misterioso conquistador chamado Vistan. A lenda diz que Vistan não era o rei ou soberano deste povo, mas marchava com um grande exército e vastos recursos, conquistando muitos reinos em uma grande campanha militar. As tribos dos Caldresh não compartilhavam desta guerra ou sua causa, mas seguiram este grande exército, abandonando sua terra natal para forjar suas armas, cuidar de seus cavalos e curar seus feridos. A tragédia e a derrota um dia caiu sobre este grande exército de Vistan, e suas forças foram massacradas e escravizadas nas distantes terras de Transil. Por seu apoio a Vistan, as tribos foram chamadas de Vistani pelos conquistadores de Transil. Por não serem jurados ao rei Vistan, eles não foram escravizados, mas foram amaldiçoados pelos vencedores a jamais poderem voltar na direção de seu lar. Foi então que Caldresh se levantou entre os Vistani e disse sobre sua visão de como, seguindo sempre em frente pelas estradas do mundo, um dia regressariam ao seu lar ancestral. Os Caldresh são conhecidos como mestres artífices, e usualmente viajam em grandes caravanas pelas terras das brumas, por vezes com quase 50 membros, acompanhadas de grandes rebanhos. Sua chegada em uma cidade é bastante alardeada pelos seus membros, eis que eles sobrevivem do comércio de sua arte e ofício. As tribos dos Caldresh costumam se vestir de forma prática, com roupas que preferem durabilidade e conforto. Os homens costumam usar longos bigodes e geralmente portam um chapéu, e as mulheres costumam usar poucos adornos e preferir o uso de calças a vestidos ou saias. Os membros do Task Caldresh
costumam ser reservados e práticos em suas ações. Eles valorizam sua privacidade, e embora sejam educados e polidos enquanto lidam com os geórgios, eles se mantêm afastados de intrigas ou políticas e raramente demonstram comportamentos passionais fora de seu círculo íntimo. Apesar de não serem conhecidos por seus dons místicos, eles têm um forte instinto para farejar situações de conflito e se aproveitam deste dom para lucrar com a oferta de seus serviços. O Task dos Caldras se consideram retirados do tempo e não marcam ou registram a passagem do tempo de qualquer forma. Em sua mentalidade, todo momento é a soma de toda existência, passado, presente e futuro. Curiosamente, os Caldras costumam viver longas vidas, e muitos acreditam que eles param de envelhecer a chegar na maturidade, vivendo uma longa expectativa de vida, até que finalmente desistem de suas vidas e começam a envelhecer. Todas as tribos dos Caldras são conhecidas por suas habilidades e ofícios, que os destacam e definem, e com o qual sobrevivem, ofertando seus serviços pelas Terras das Brumas. Os Kami são uma tribo do Task de Caldras, conhecida por sua habilidade de forjaria. Seus trabalhos com armas, armaduras, ferraduras, pregos e adornos é reconhecido até mesmo pelos anões como um trabalho de grande proficiência e expertise. Seus ferreiros trabalham com grande rapidez e agilidade em suas forjas, e suas armas são consideradas obras-primas, muito procuradas para servirem de base para a criação de armas mágicas. Os Equar são uma tribo do Task Caldresh conhecida por seu trato com animais. Rumores dizem que os Equar conseguem se comunicar com os animais, e muitos atestam que as bestas respondem aos seus comandos. Os Equar são exímios cavaleiros, acostumados a montar cavalos sem qualquer tipo de sela, e acostumados a realizar acrobacias sobre montarias em grande velocidade. Por onde passam em suas viagens, são procurados pelos animais que vendem, sejam suas majestosas montarias treinadas ou outros animais procurados por arcanos e ocultistas para serem seus familiares. Entretanto, a aquisição de um animal dos Equar não é uma simples questão de preço, eis que a negociação apenas é concluída se o respectivo animal também demonstrar sua aquiescência ao seu novo dono. Os Equar são ainda excelentes rastreadores, e empregam cães treinados para auxiliá-los em suas buscas. Embora pouco inclinados a habilidades místicas, o Moren diz que os Equar são capazes de esculpir pequenas figuras de animais em pedra, e que em determinadas noites de lua, enquanto se ocupam de rituais sagrados, essas estatuetas ganham vida para atuar como guardiões protetores do acampamento. Os segredos de fabricação dessas pequenas figuras é guardado a 7 chaves, e nenhum Equar está disposto a vender estes exóticos artefatos. A última tribo que compõe o Task dos Caldras são os Vatraska, e são conhecidos por seus conhecimentos e habilidades curativas. Uma das mais raras tribos dos Vistani, os Vatraska não utilizam magias ou poderes clericais em seu ofício, mas têm um profundo conhecimento de ervas, curativos e poções, e dizem serem capazes de curar ou aliviar qualquer doença ou condição, pelo preço correto. Supostamente, até mesmo a comida preparada por esta misteriosa tribo tem o poder de acelerar o processo de cura natural, ajudando na recuperação de ferimentos e outras mazelas. O lado sombrio que acompanha os Vatraska é o seu comércio de perigosas toxinas e venenos, dos mais variados efeitos. Desde venenos letais a vinhos capazes de fazer o sangue de um homem ferver, ou mesmo um frasco que, se consumido, faz uma pessoa perder lentamente seus sentidos, até se tornar etérea e desaparecer. O preço de tais poderosos venenos somente é superado pelo de seus respectivos antídotos. Os Bohemians ou Boêmios têm como lenda de sua origem um cântico melancólico e amargo. Essa canção revela sobre a melancolia e tristeza de alguém sem esperança, sem lar, condenado a vagar eternamente pelo mundo, em razão do assassinato de seu amigo, responsável por roubar seu verdadeiro amor e sua razão de viver. As tribos deste Task raramente passam desapercebidas em suas viagens. Sua chegada em um vilarejo ou cidade é sempre alardeada de forma bastante dramática, geralmente acompanhada de música, dança e cânticos. Os homens mais jovens costumam se balançar e saltar entre os vardos, enquanto tocam violino, enquanto as belas jovens da caravana dançam alegremente, balançando seus vestidos ornamentados com flores,
e grandes animais adestrados seguem exibindo truques. Raramente uma caravana destes tasques tem mais que 2 dúzias de membros, mas sua barulhenta e animada comitiva parece ocupar todos os cantos com sua presença. Os homens do tasque boêmio costumam vestir-se com calças justas e pretas, mas com camisas de seda bastante folgadas e coloridas. Usualmente usam cabelos longos, cavanhaque e têm orelhas adornadas por vários brincos. As mulheres desse tasque se apresentam ao mesmo tempo misteriosas e sedutoras, usando vestidos que acentuam sua beleza e mística, geralmente com cores chamativas e que se movimentam fluidamente com seu corpo. As mulheres usam grandes adornos e joias, e algumas têm o costume de andar descalças. O comportamento dos boêmios é bastante intrigante e um tanto quanto contraditório. Em público, eles se comportam de forma passional e alegre, e se apresentam de forma cativante e festiva, exaltando os mistérios e prazeres de sua visão romântica da vida na estrada. Na privacidade de seus acampamentos, contudo, longe dos olhos dos Geórgios, eles se portam de maneira melancólica e frustrada, muitas vezes resmungando um grande ressentimento com as circunstâncias de sua vida. Suas fogueiras são marcadas por violinos tristes, danças com gestos lentos e dramáticos, e histórias trágicas. Os boêmios veem o tempo como uma linha pré-estabelecida e imutável, com o passado e futuro muito bem definidos. O tempo, entretanto, é uma estrada tortuosa, cheia de curvas e perigos, e nem sempre é possível ver o que existe além de suas curvas, e inevitavelmente aguarda no futuro. Os boêmios são conhecidos ainda por sua capacidade de encantar as pessoas com sua presença. Muitos acreditam que essa habilidade vai além de um simples carisma e influência, pois eles convencem até mesmo pessoas hostis para com os Vistani a se tornarem amigáveis e tolerantes, mesmo que apenas durante o curto período em que estão em sua presença. Os boêmios são conhecidos como verdadeiros artistas, mas também oferecem alguns serviços criminosos e têm a má fama de aplicar golpes desonestos. Com pouco ou nenhum respeito pela lei, eles acreditam que as vítimas de seu golpe estão fadadas àquele destino, não sendo eles, portanto, responsáveis por qualquer sofrimento causado, e que ao se aproveitarem daquela situação, apenas o fizeram antes que outra pessoa o fizesse em seu lugar, cumprindo o destino da vítima. Os Naiat são uma das 2 tribos que compõem o tasque boêmio. Eles se apresentam como um bando alegre, e seus bardos e caravanas são sempre coloridos e enfeitados, usualmente acompanhados de objetos e animais exóticos para exibição. Sempre que se instalam em uma cidade, eles estabelecem um pequeno circo. Música, dança, malabaristas, truques mágicos e bizarras exposições acompanham seu povo. Dentre algumas de suas mais perigosas atividades oferecidas está a briga com o urso adestrado e a misteriosa Casa das Névoas, uma cabine que expõe os corajosos a horrores ilusórios. Além do conhecido entretenimento ofertado, os Naiat são ainda procurados pela exímia qualidade em fabricação de instrumentos musicais, sendo seus violinos bastante apreciados pelos bardos de Cartacas. A outra tribo que compõe o tasque boêmio são os Corvara. Essa tribo é em grande parte responsável por confirmar a má reputação dos Vistani pelas Terras das Brumas, eis que seus membros se envolvem com frequência em todo tipo de golpe e esquema ilícito. Seus acampamentos muitas vezes emulam os pequenos circos de sua tribo irmã, os Naiat, mas oferecem arriscadas e perigosas diversões, como jogos de azar, lutas e competições de bebida. Os membros do Corvara possuem muitas habilidades e truques, mas não se destacam por oferecer qualquer produto ou serviço às comunidades por onde passam. Pelo contrário, essa tribo é conhecida por sua furtividade e por sua conhecida habilidade em abrir fechaduras e construir chaves mestras. Eles são mestres em distorcer palavras e acordos em seu favor, e sua estadia em cidades e vilarejos nunca é longa demais para que seus atos comecem a atrair a indesejada atenção das autoridades locais. Aos seus olhos, seus esquemas são verdadeiras obras de arte, e eles têm grande prazer em encontrar como obtiveram vantagem sobre suas vítimas a outros Vistani. O misterioso tasque dos Manusa tem uma lenda de origem cósmica. De acordo com suas lendas, no início do tempo, os deuses e os mortais viviam em harmonia, em um mundo de luz. Do vazio, entretanto, vieram os poderes sombrios,
que sussurraram aos homens mentiras e promessas, dizendo que eles poderiam usurpar o lugar dos deuses. De todas as criações dos deuses, apenas os Manusa recusaram as promessas dos poderes sombrios e se aliaram aos deuses. Muito estrago foi causado pela grande cisão, e os deuses compartilharam com os Manusa o conhecimento do tempo e do destino, para que entre os mortais eles pudessem revelar o trágico destino que aguardava aqueles que traíam a confiança dos deuses. Quando os Manusa revelaram a verdade de seu destino aos demais mortais, eles abandonaram sua luta contra os deuses e imploraram por seu perdão. Os deuses perdoaram suas tolas criações, mas agora se ressentiam de ter concedido livremente aos Manusa os segredos do tempo. Os deuses traiçoeiros então baniram os Manusa para o vazio, condenando-os a viver sob a constante vingança dos poderes sombrios. Os Manusa mantêm seus segredos e conhecimentos sobre o tempo, e sabem que os deuses imortais não viverão em eterna harmonia, e que um dia obterão sua vingança. A tribo do Task Manusa são pequenas e representadas por uma única caravana, com não mais que 6 indivíduos. Nenhuma criança acompanha essas caravanas, e relatos variados parecem indicar que essas raras tribos são compostas pelos mesmos membros há vários séculos. Homens e mulheres dessa tribo exalam uma aura de mistério. Os homens se vestem com longos robes e mantos rústicos, usualmente abertos no peito, e repletos de bolsos e repartições ocultas. Os homens não cortam seus longos e emaranhados cabelos e barbas, e usam sobre suas cabeças um turbante de panos. As mulheres deste Task costumam se vestir com blusas de seda azul ou roxa, usarem longas saias e lenços e xales adornados com bordados de símbolos místicos. Os Manusa não negociam com os Geórgia, ou se instalam próximos às suas cidades. Usualmente, são as caravanas deste Task que encontram os Geórgios quando assim o desejam, e não o contrário. Eles apresentam total desinteresse por assuntos mundanos, como se estivessem separados do próprio tempo. Os Manusas acreditam viver fora do tempo, sendo este apenas uma ferramenta que usam como bem entendem. Dentre todos os Vistani, estes são aqueles que mais detêm habilidades místicas de divinação, e parecem viajar exclusivamente por meio da viagem das brumas. Alguns acreditam que os Manusa realmente detêm o conhecimento sobre todo o tempo e destino, e podem escolher viver e se deslocar para o momento que melhor lhe convenha. Apesar disso, eles recusam qualquer um tolo o suficiente para solicitar que eles alterem o curso de acontecimentos passados ou futuros. Os Kanjar são uma tribo dos Manusa, conhecida por seu conhecimento e uso de magia arcana. Muitos temem os Kanjar, pois sua presciência do futuro os permite sempre ter os corretos feitiços memorizados para qualquer situação. Essa tribo é conhecida pela sua capacidade mística de conjurar um Zalev, uma espécie de servo sobrenatural, capaz de assumir muitas formas. Estes servos sobrenaturais são utilizados para perseguir e trazer uma pessoa para onde os Kanjar decidam que ela deve estar. Apesar de assustadores, estes servos não são capazes de atacar ou ferir seus alvos, apenas direcionando ao seu destino. Os Kanjar são conhecidos também por sua habilidade em construir amuletos lunares, capazes de aumentar as habilidades mágicas e arcanas, e amuletos de proteção contra o mal olhado. Por fim, os Manus abrigam a mais misteriosa e poderosa das tribos dos Vistani, os Zaravan. Este seleto grupo de Vistani é liderado pela enigmática Madame Eva, uma figura de grande poder, cujos relatos de sua presença abarcam muitos séculos de existência. Os Zaravans são temidos até entre os Vistani, e é dito que têm total visão do destino e controle sobre o tempo. Madame Eva é conhecida como a Raoni das Raunis, a líder máxima do povo Vistani, ainda que a natureza de tal papel não nos seja conhecida. Alguns sugerem que o nome Zaravan tem alguma ligação com a origem dos Zarovits, a lendária família nobre que governa a Baróvia, mas tal origem não pode ser confirmada. A noite de lua cheia se aproxima e a caravana Vistani se prepara para um misterioso ritual lunar, que irá renovar suas energias místicas.
Sob o olhar severo da Raoni, somos alertados a permanecer no interior do Vardo, sob pena de sofrermos com impiedosas maldições. Ainda tens coragem para buscar os mistérios mais profundos dos Vistani? Então, subscreva-se neste canal, para seguirmos os Vistani floresta dentro e revelar seus segredos mais sombrios.